dia, meu nome é Edivaldo César e eu vou estar com vocês nesse semestre trabalhando com a disciplina de Projeto Integrador 2. Como vocês já fizeram o Projeto Integrador 1, a metodologia vai ser basicamente a mesma. Só tem alguns detalhes que nós vamos explicar aqui no decorrer da nossa avaliação. Antes da gente começar a falar sobre o projeto integrador, eu queria me apresentar para a gente poder entender como é que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Como eu disse, meu nome é Edivaldo. Você pode ficar à vontade para me chamar de Edivaldo ou Edivaldo César. A minha formação básica é em História e Educação Física. Fiz graduação na Universidade Federal do Piauí, com especialização em História do Piauí e Docência do Ensino Superior. Fiz o mestrado e o doutorado na área de Educação Física e Saúde pela Universidade Católica de Brasília. Atualmente eu trabalho com produção e estudo na área das políticas públicas para pessoas em vulnerabilidade social e trabalho também com os espaços de lazer para a comunidade negra. Então, meu foco de estudo sempre foi a educação, a questão da vulnerabilidade social, políticas públicas, movimentos sociais, espaços de lazer, o lazer e a comunidade negra. Na nossa disciplina de projeto integrador, nós iremos coordenar o processo, fazer esse meio de campo entre os professores que irão orientar vocês e a produção final do trabalho. A disciplina de projeto integrador ela tem uma característica um pouco diferenciada das outras disciplinas e, nesse caso, é importante que a gente trate disso detalhadamente, né? Atualmente, eu ministro aula no campus Angical do Instituto Federal do Piauí e já estou com mais de 10 anos dentro da instituição. Então, já tenho uma longa jornada aqui dentro da instituição. Queria agradecer a paciência, a colaboração de vocês, desse nosso processo inteiro. De antemão, já me coloco à disposição da necessidade, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum problema durante a disciplina, vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail. Na hora que eu perceber ou que eu ver o e-mail, eu respondo de imediato, eu não tenho esse problema de ficar com questão de responder ao questionamento dos alunos. E eu espero que a gente consiga desenvolver um trabalho muito bom nessa disciplina. A proposta da disciplina é uma proposta muito interessante, a proposta do Projeto Integrador 2, porque ele vai possibilitar que a gente desenvolva pesquisas na área de um tema geral, que nesse período, nesse módulo, a gente escolheu meio ambiente, sociedade e matemática, procurando fazer essa interdisciplinaridade, buscando os meios e os caminhos para ligar o conteúdo da matemática dentro dessas duas grandes áreas relacionadas ao meio ambiente e à sociedade que a gente vive. Isso é muito pertinente nos dias atuais, não precisa nem a gente entrar em muitos detalhes, mas é importante a gente lembrar por que a gente fez essa escolha, por que houve a necessidade de se criar esse modo, esse conteúdo geral, esse norte, esse processo norteador. Nós estamos no século XXI, nossa sociedade já passou por várias transformações. Dentre essas transformações, uma está afetando diretamente todo mundo, que são as transformações ambientais. Essas transformações ambientais, elas possuem uma característica muito importante, porque o problema não é só meu, o problema não é só seu, o problema é de todo mundo. E apesar da gente achar que é algo muito grande, que a gente não possa resolver, com pequenas ações, talvez a gente consiga dar o primeiro passo ou o pontapé inicial para tentar resolver esse problema. Então, é importante a gente fazer pesquisa, é importante a gente fazer trabalho, é importante a gente fazer projetos nessa área ambiental para poder conscientizar a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive, o espaço que a gente assume, da necessidade dessa mudança de conduta. Porque, senão,
nós vamos perder o planeta que a gente tem, pelo menos até o momento, conhecido para sobreviver. A nossa sociedade é uma sociedade eminentemente muito consumista, muito modernizadora, e esse processo de consumo está levando a problemas ambientais. Basta a gente analisar a questão do plástico. Eu vou analisar só uma questão para a gente poder entender o tanto que é complexa essa situação. O plástico está se espalhando em todos os ambientes da nossa sociedade. Já existem pesquisas que encontram microplástico dentro de animais. Animais esses que a gente consome. E já existem alguns estudos, ainda preliminares, mas existem, que os indivíduos, alguns indivíduos, dependendo, obviamente, da sua região, do seu hábito alimentar, das suas condições socioeconômicas, já encontra-se microplástico na corrente sanguínea. Então, o plástico poderia-se dizer que é um problema ambiental extremamente sério, porque daqui para frente, próximo século, nem próximo século, próxima década, talvez a gente não consiga dar conta da quantidade de lixo que a gente produza na forma de plástico. Apesar de ser um produto extremamente versátil, o plástico tem essa dificuldade que é a sua durabilidade. E essa durabilidade afeta todo mundo. A matemática entra nessa corrente interdisciplinar, apontando possibilidades que vocês, junto com os professores de cada disciplina, vão desenvolver projetos tentando relacionar os conhecimentos matemáticos com essas questões ambientais e sociais desse projeto integrador, desse módulo que a gente vai estar trabalhando. O meio ambiente é algo que permeia todos os segmentos sociais. Não existe diferenciação social quando a gente se fala em meio ambiente, porque o meio ambiente que uma pessoa rica vive é o mesmo meio ambiente que uma pessoa pobre vive. Então é necessário que o cuidado, o preparo e principalmente a organização seja de todos. E é função nossa, enquanto professor, é função de vocês, enquanto futuros professores, desenvolver políticas educacionais, apresentar soluções educacionais para os seus alunos, primeiramente, para vocês mesmos, se vocês ainda não têm essa consciência ambiental bem constituída, para que a gente possa, talvez, melhorar ou diminuir essa degradação ambiental que a gente está passando. A sociedade que nós vivemos, como eu disse, está em pleno processo de desenvolvimento industrializado. Isso foge muito da nossa realidade, obviamente, porque onde existe o desenvolvimento industrializado, existe o grande mercado capitalista, e o mercado capitalista ele não perdoa. Isso já foi provado durante todo o período histórico. Todos os processos de colonização baseados no capitalismo sempre trouxeram grandes destruições para a sociedade, mas é importante que a gente se debata em cima desse problema. É importante que a gente faça essa associação ou tente, pelo menos, desenvolver projetos relacionados aos conhecimentos matemáticos para tentar solucionar, amenizar ou, pelo menos, conscientizar as populações onde nós vivemos a respeito desse problema. Por isso que é importante e será muito importante os projetos que vocês irão desenvolver. Dentro da constituição desse projeto, vocês vão gerar um artigo científico, um trabalho final, que esse trabalho final vai ser apresentado para uma banca de avaliadores, de professores constituídos para avaliação, e essa banca de avaliadores vai julgar o mérito do trabalho que vocês irão construir durante todo esse módulo. Não precisa ficar muito aperreado quando a gente fala trabalho científico, a gente já fica um pouco nervoso, porque eu chamo trabalho científico, mas na realidade o que nós vamos fazer é um relatório da atividade que vocês vão desenvolver junto com os projetos orientados pelos professores. Dependendo da disciplina que você foi alocado, dependendo do interesse do professor, dependendo do seu interesse, do interesse do seu grupo, porque os projetos são desenvolvidos em grupos,
vocês vão chegar a um senso comum e desenvolver esses projetos. Basicamente, os projetos devem ser pautados em pesquisa, ensino ou extensão. Porém, seria interessante, mas isso é só uma sugestão, não tem nada de obrigatoriedade, que os projetos ficassem mais em cima da extensão. Porque quando você leva a extensão para a comunidade, quando você tira esse conhecimento de dentro da universidade e apresenta para a comunidade, é um retorno que você está dando para a sociedade que você está inserido. Então, é importante você fazer isso, principalmente porque você vai treinando logo essa relação entre professor e aspecto social comunitário. É onde você vai ser inserido dentro dessa comunidade. Porque quando você estiver dando aula numa escola formal, aquela sociedade que você está inserido vai ser impactada pelos conhecimentos que você está desenvolvendo dentro da sua sala de aula. Por isso que é importante, eu considero importante, que vocês avaliem na hora da escolha, junto com os orientadores, obviamente, junto com os colegas do grupo, o desenvolvimento desse projeto na área da extensão. Isso seria algo muito bom. Não necessariamente é obrigatório, porém, volto a dizer, seria algo mais interessante trabalhar nessa perspectiva da extensão. Durante toda a nossa disciplina de projeto integrador, a disciplina vai funcionar diferente das outras. O nosso conteúdo, basicamente, deveria ser a coordenação desses projetos menores que vão ser organizados em cada disciplina, mas eu decidi, por uma questão de facilitar mesmo a nossa relação, a relação com os alunos, a relação com os professores, a gente tentar desenvolver um processo de co-orientação. Então, durante a escolha que vocês vão fazer, da disciplina que vocês irão trabalhar, do grupo que vocês irão ser inseridos, nos nossos encontros, nas nossas aulas, eu vou estar ministrando um conteúdo relacionado à construção de um artigo científico. Como é que você constrói um artigo científico? Então, eu vou fazer par e passo, como é que você escreve uma introdução, como é que você escreve um referencial teórico, como é que você apresenta os resultados, como é que você apresenta a discussão dos resultados, como é que você escreve as considerações finais e como é que você apresenta as referências. Isso é bom também porque vocês, no final do curso, vão ter que apresentar um TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, era interessante também vocês já irem pensando, tentando ajustar, obviamente é muito cedo ainda, mas seria importante vocês tentando ajustar que tipo de TCC eu gostaria de apresentar no final do meu curso. Porque aí você já ia aproveitando esses momentos dos projetos integradores para ir alinhando esse direcionamento. Porque quando chegar lá no final do curso, lá na época do TCC, você já tem um direcionamento mais bem consolidado. Qual é o tipo de pesquisa que eu irei fazer? Então, nos nossos encontros, nós iremos trabalhar essas questões relacionadas ao meio ambiente, à sociedade e à inter-relação que a matemática faz com esses dois aspectos, e para ajudar tanto os professores que irão orientar vocês, alunos, como também para ajudar vocês, alunos, nós iremos desenvolver a proposta da construção desse artigo científico, explicando todos os passos necessários para a construção de um bom artigo científico. Não vai ser nada muito cientificizado, não precisa ninguém ficar nervoso. A ideia não é deixar você nervoso, muito pelo contrário, a ideia é fazer com que você tenha prazer em desenvolver um trabalho relacionando o seu conhecimento matemático com esses dois pontos importantes, o meio ambiente e a sociedade. Mas é bom a gente treinar a questão da escrita científica, porque, como eu já disse, vocês vão precisar em todos os módulos.
E, principalmente, vocês vão precisar da escrita científica lá no projeto, no final, lá no TCC, quando vocês forem concluir o curso. Eu sei que vocês pagam metodologia científica na matriz curricular de vocês, por isso vai ficar um pouco mais fácil a gente trabalhar, porque aí eu vou só dando alguns reforços desse conteúdo relacionado à metodologia científica. É importante a gente entender que nesse projeto integrador, a minha função é ajudar vocês a construir o trabalho, orientar vocês em algum problema durante a construção do trabalho, mas eu não posso opinar sobre o conteúdo que vocês irão trabalhar. Essa decisão deve partir em comum acordo de vocês, alunos, do grupo que vocês estão inseridos, da disciplina que vocês irão escolher e, obviamente, do professor da disciplina, que será o seu orientador primeiro. Então, eu vou fazer um processo de co-orientação, eu vou ajudar na construção do trabalho final. Nesse trabalho final, nesse artigo final da nossa disciplina, né, de projeto integrador, você vai me apresentar o trabalho, uma apresentação simples, mostrando o que foi a introdução, uma parte do referencial teórico, qual a metodologia que você utilizou, quais os resultados que você alcançou e qual a conclusão que você chegou. É coisa bem simples, bem rápida, 15 minutos para cada aluno fazer essa apresentação. 15 a 20 minutos, isso a gente vai decidir juntos no decorrer dos nossos encontros. E é algo bem direto, bem simples, bem objetivo. Volto a dizer, o projeto integrador está pautado na tríade da universidade, pesquisa, ensino e extensão, e aí fica a critério de cada grupo, com cada professor orientador, escolher em qual vertente irá trabalhar. Isso aí é uma coisa que eu não posso opinar por vocês. Independente da vertente, se for pesquisa, se for ensino, se for extensão, qualquer uma delas vai ter que gerar esse trabalho final em forma de artigo científico. Por isso que eu gosto de chamar de relatório final, porque se for uma pesquisa, sim, a gente vai gerar um artigo científico da maneira que deveria ser. Mas se for um projeto de extensão, você vai apresentar um relatório do projeto. Como é que se fez, onde foi feito, quantas pessoas foram beneficiadas, quais os resultados alcançados. Então, vai depender um pouco do que você vai escolher para gerar o conteúdo que vocês vão apresentar no trabalho final. Mas todos vão ter que fazer o trabalho final, né? Isso faz parte do processo, fazer o trabalho final. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso plano de curso, a nossa programação, porque essa disciplina nesse semestre houve uma modificação, porque antes eu acho que vocês tinham todos os encontros seguidos, e esse semestre houve uma modificação, eles fracionaram em 2 momentos, eu vou explicar para vocês. E também apresentar o projeto integrador propriamente dito. Como é que ele foi construído, qual a ideia que ele foi concebido, para que a gente já possa ir se preparando quando vocês forem conversar com seus professores, orientadores, vocês já terem um norte a respeito do assunto ou do conteúdo que, porventura, vocês possam querer escolher. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e eu agradeço a paciência de vocês e aguardo os nossos próximos encontros para que a gente possa conversar muito, dialogar muito, discutir muitos assuntos pertinentes à questão docente, à questão da interdisciplinaridade, porque isso é um ponto importante, principalmente agora, depois da mudança do ensino médio, da BNCC, a questão do processo de ensino por meio de projetos interdisciplinares é algo que vai ser pertinente o tempo todo na vida do professor. Então, se a gente não conseguir aprender isso agora, no período da graduação,
Quando chegar lá fora, quando você já estiver trabalhando, quando você já estiver empregado, isso vai ficar um pouco mais complicado de ser desenvolvido. Por isso, da ideia do projeto integrador, no sentido de treinar você para trabalhar nessa vertente da metodologia dos projetos, que é um tipo de metodologia de ensino muito utilizada, bastante com resultados bastante consolidados e extremamente fácil, né? Não tem muita dificuldade de fazer. A dificuldade é só no início, no processo de planejamento. A execução é a parte mais fácil do processo, tá certo? Muito obrigado a todos e a todas e até os nossos próximos encontros.